Del Valle 3, Corinthians 0. Como foi o jogo que eliminou o Corinthians ainda na primeira fase da Libertadores de 2023. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta, hoje para trazer esse confronto entre Del Valle e Corinthians, jogo da penúltima rodada da primeira fase ainda da Libertadores, jogo que decretou a eliminação do Corinthians dessa edição da Libertadores, ainda com uma rodada a ser realizada. O Corinthians já não tem mais nenhuma chance de avançar na Libertadores, ainda pode ter uma condição de avançar na Sul-Americana, mas nesse vídeo para falar mais sobre como foi o jogo, como o Corinthians foi distribuído em campo, como o Corinthians se comportou diante do Del Valle fora de casa e como esse placar pode ter traduzido um pouquinho a partida em si. 3-0 para o Del Valle. Antes de trazer todas as informações e trazer um resumo geral da partida, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, para você deixar o joinha aqui embaixo também, compartilhar o link, porque ajuda demais aqui no meu trabalho. Mas bora já trazendo. Primeiro eu vou trazer a escalação do Corinthians, né? Como é que o Corinthians começou. Você já está vendo aqui embaixo o Corinthians que começou com o Cássio. No papel, o Corinthians estaria assim em campo, né? O Cássio no gol, Fagner, o Bruno Mendes, o Gil e o Murilo na zaga, o Bidu na lateral esquerda, meio de campo com o Maicon, o Vera e também com o Renato Augusto, no ataque com o Roger Guedes e o Yuri Alberto. O que aconteceu de fato? Como é que o Corinthians realmente teve uma distribuição em campo? Ficou uma linha de 4 atrás, o Bruno Mendes ficou como um lateral direito, e aí a zaga ficou com o Gil e com o Murilo, como você está acompanhando aqui embaixo, e o Bidu na lateral esquerda. O Fagner atuou como um meia-direita, como um cara do corredor direito, meio de campo com o Vera, com o Maicon. O Roger Guedes ficava alternando essa marcação na meia esquerda com o Renato Augusto. Às vezes o Renato Augusto ficava ao lado do Yuri Alberto um pouco mais à frente, mas foi basicamente essa forma em que o Corinthians se defendeu, né? Dizer que o Corinthians, eu faço algumas análises aqui de equipe quando está com a bola e como a equipe está distribuída sem a bola. Foi basicamente o Corinthians sem a bola, né? Um Corinthians que até teve algum volume no segundo tempo, mas de um modo geral, principalmente a gente olhando a primeira etapa, foi um Corinthians nulo, que pouco chegou ao ataque, que pouco conseguiu ficar com a bola. Trazendo aqui alguns números, daqui a pouquinho a gente volta a essa tela da distribuição dos jogadores em campo, mas trazendo alguns números que você já está vendo aqui. Número de finalizações do Corinthians, 3, apenas uma delas terminou sendo na direção da meta adversária. Número de finalizações do Del Valle foram 16. 6 delas foram na direção do Cássio. O Cássio conseguiu fazer algumas boas defesas, senão o placar seria ainda maior. Mas são esses os números de finalizações. A gente vê posse de bola até um pouco mais equilibrado, reflexo de um segundo tempo um pouco mais equilibrado. Só que a gente consegue ver aqui, ó, tem um outro dado aqui que eu estou colocando, dados do Footstats, onde mostra um domínio, né, do Independente Del Valle. Você vê acima como o volume do Del Valle e o volume de chances ou situações de perigo para o Corinthians momento a momento do jogo. Voltando à distribuição para fazer uma avaliação individual desse Corinthians. Na verdade, um comportamento bem mais reativo do que se esperava. Era um Corinthians que precisava vencer fora de casa. No máximo, talvez um ponto fora de casa seria um bom negócio. Claro que para a torcida do Corinthians um empate depois de uma derrota por 3-0 seria um excelente negócio, mas a mentalidade do Corinthians era de fato ir para buscar 1-0 ou talvez um empate. Depois de um 3-0, um empate já seria um excelente negócio, mas o Corinthians totalmente acuado, dominado pelo Del Valle. Olhando atuações individuais, o Cássio foi bem, o Bruno Mendes teve uma atuação, pelo menos em alguns momentos que o Corinthians tinha a bola, ficou muito claro que o Vanderlei queria esse corredor direito um pouco mais forte, no sentido de o Mendes também chegava ao fundo. Em 1 ou 2 momentos o Mendes chegou ao ataque, o Fagner ficava nesse corredor direito. O Bidu pouco teve atuação, pouco teve participação realmente, tanto é que ele foi substituído no segundo tempo. Dava para perceber que era um Corinthians que tentava ter uma aproximação, que tentava manter o Renato Augusto um pouco mais lá próximo do Yuri Alberto, do Roger Guedes também, coisa que não deu tão certo porque o Corinthians não teve tanto a bola. Foi um Del Valle que circulou muito a bola, que conseguiu criar algumas situações.
O primeiro gol foi um lançamento nas costas do Murilo, e teve o primeiro gol aos 17 minutos. Pouco tempo depois, já foi o segundo gol. Aos 25 minutos, na casa dos 24, 25 minutos, saiu o segundo gol. Um Del Valle que sabia muito bem o que tinha que fazer, que sabia muito bem os caminhos de ultrapassar esse Corinthians. O Corinthians totalmente acuado, que durante toda a partida realizou apenas 3 finalizações. A distribuição do Corinthians foi praticamente essa. Deu para perceber que o Fagner não foi tão bem assim, foi um jogador praticamente nulo pelo lado direito, poucas participações. Um lado direito do Corinthians escapado, apesar dessa intenção de deixar um pouco mais forte com a presença do Mendes e uma dobra ali com o Fagner, mas foi um lado direito capado, um lado esquerdo que também foi muito capado, o Bidu não jogou bem. Deu para perceber que o Vera tentava ali ao lado do Maicon e também do Renato Augusto ter alguma troca de passes dentro do corredor central, só que o Del Valle fechava muito bem para não sair, para que não tivesse uma opção de passe um pouco mais à frente ou ao lado. Tanto é que o Bidu e o Fagner pouco receberam passes do Vera e também do Maicon, isso olhando um primeiro tempo. No segundo tempo, com o Del Valle já tendo um resultado um pouco melhor, já tendo um resultado que passava uma certa tranquilidade, até que o Corinthians conseguiu trabalhar um pouco melhor a posse de bola, mas foi ineficiente, foi inefetivo, né? Um Corinthians que não conseguiu chegar à frente com grande perigo, que não conseguiu em momento algum ser ameaçador. E aí o Del Valle foi construiu essa vitória por 3-0. E elimina o Corinthians da Libertadores. Trazer aqui mais uma configuração para trazer o segundo tempo. Né? O segundo tempo houve a mudança. O Murilo foi para a lateral esquerda com a entrada do Rony no lugar do Bidu. Então o Murilo virou um lateral esquerdo, o Gil e o Bruno Henrique eles ficaram na zaga e o lateral direita teve a volta do Fagner jogando de fato como um lateral. Meio de campo, a presença do Rony, a presença do Maicon, do Vera, do Renato Augusto, Luxemburgo tentando criar mais possibilidades nesse meio de campo do Corinthians, coisa que não deu tão certo assim. Chamou a atenção realmente o posicionamento do Renato Augusto, né? Olhando a ideia inicial do Luxemburgo, não é uma ideia tão terrível assim. O problema é que o Corinthians se comportou de uma forma que não era tão interessante, né? A ideia de colocar o Bruno Mendes e o Fagner seria até uma ideia interessante. Talvez entrar com o Adson no lugar do Fagner seria um pouco melhor, seria. Mas a ideia também, dá para entender um pouco essa ideia do Bruno Mendes ao lado do Fagner pelo lado direito. Dá para entender o Bidu pelo lado esquerdo, apesar de não ter atuado tão bem assim. Mas foi algo que não deu certo. O Independente Del Valle conseguiu encontrar facilmente o caminho da vitória diante desse Corinthians que está eliminado, e volta a atenção para o Campeonato Brasileiro e para a Copa do Brasil também, jogos aí da Copa do Brasil dos dias 5 a 12 de julho. Eu queria que você deixasse o seu comentário. Se você é torcedor do Corinthians, se você apenas acompanhou o jogo também, deixe o seu comentário. O que você achou desse Corinthians na partida? O que você achou desse Corinthians na Libertadores? Começou com uma vitória gigantesca sobre o Liverpool, só que deu para ver que Liverpool não era parâmetro para nada. Já seria um saco de pancadas para essa Libertadores, para esse grupo do Corinthians. E o Corinthians encontrou muita dificuldade para ultrapassar pelo Liverpool no primeiro jogo. Depois foi um show de escândalos, um show de terror realmente assistir o Corinthians na Libertadores, e terminando, ou não, né? Ainda tem o próximo jogo, ainda tem um último jogo que é realmente para finalizar essa campanha do Corinthians na Libertadores. E aí eu queria que você deixasse o seu comentário. O Corinthians muito provavelmente vai para a Sul-Americana, é um fato, para tentar algo a mais na Sul-Americana. Deixa aqui o seu comentário, pedir para você se inscrever aqui no canal, para você deixar o joinha aqui embaixo também, porque isso ajuda demais aqui no meu trabalho. Mas só dando um resumo final, Corinthians praticamente nulo, Corinthians que não agrediu, Corinthians termina sendo eliminado de forma melancólica dessa Libertadores de 2023. Novamente, deixe seu comentário aqui, eu vou ficando por aqui, até a próxima.